que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. Em parceria com Lions e o Hospital de Olhos de Nova Prata, Ótica Brasil participou de uma campanha que ajudou 50 crianças de escolas municipais a enxergarem melhor. O hospital ofereceu as consultas gratuitamente e a ótica os óculos. Importante lembrar que as doações são feitas sempre através das entidades de Nova Prata. Juntos somos fortes, transformamos vidas e construímos um mundo mais justo e igualitário. Divulgação Conecta Mais TV. É muito nossa. Postal Engenharia. Confiança, inovação e qualidade. Confraria da Gastronomia de Nova Prata apresenta Sabores de Inverno, especial Wine Day. Dia 18 de agosto, sexta-feira, a partir das 19h30, no Grêmio Pratense, sede histórica. Uma experiência gastronômica que Nova Prata nunca viu. Com open bar de vinhos selecionados e espumantes. Open food com risotos, pães, pizzas, massas, sobremesas e muito mais. Apoio CDL Nova Prata e Secretaria de Turismo. Cada um escolhe o café que ele O café que toma, né? Muito boa noite, prezado telespectador. Hoje é quinta-feira, dia 20 de julho de 2023. E para você, que assim como eu na manhã de hoje saiu bem pelixado, com casaco, cachecol, manta e tudo mais que precisava, esperando mais um dia de inverno, bem, o clima nos surpreendeu. E o final de semana promete altas temperaturas. O corpo que lute. E hoje, na 79ª edição do Ponto a Ponto, a minha voz retornou semana passada um pouco debilitada. A gente tem a honra de receber aqui nos estúdios da Conecta Mais TV, Cassiano Milhavaca, mestre em História pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduado em Tecnologia da Educação, também pela UX, pós-graduado em Administração Escolar, Supervisão e Orientação e Coordenação Pedagógica, graduado em Pedagogia e História pela Universidade de Caxias do Sul e em Ciências Sociais pela URGS, professor efetivo do quadro público municipal aqui do município. Felipe Pavan, graduado em Empreendedorismo pela Universidade de Shenzhen, na China, com pós e MBA em Neurobusiness pela Fundação Getúlio Vargas, conta com mais de 30 anos da iniciativa privada, também conselheiro de Joint Venture no país chinês e 2 vezes premiado com o prêmio Destaque Exportador no ramo metal mecânico pela ADVB. E falava eu que o corpo que lute? Dr. Guilherme Savariz Schossler, graduado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, com residência médica em Medicina Interna pela Universidade Federal de Pelotas. Pós-graduado em Emergência pelo Hospital Israelita Albert Einstein e Endocrinologia pelo Instituto de Pós-Graduação do IPMED e coordenador no Hospital Nossa Senhora de Oliveira, lá na cidade de Vacaria. Muito boa noite, meus prezados e queridos convidados. Felipe, é uma honra te receber aqui, te ver bem, que bom que está de volta e recuperado. Obrigado pelo convite, um prazer voltar a casa e graças a Deus renovado aí, em plena recuperação. Para que muitas e muitas edições possamos estar juntos na nossa bancada.
E o nosso primeiro tema, semana passada eu estava sem voz e o clima estava chuvoso e nós tínhamos um ciclone extratropical passando pela costa gaúcha e catarinense. É justamente uma das implicações desse fenômeno que ocorreu. Uma semana após a passagem desse ciclone, ainda tinha no dia de ontem cerca de 4 mil clientes da CE Equatorial sem energia elétrica na sua casa por mais de 7 dias. Em entrevista, o diretor-presidente da companhia, Raimundo Barreto Bastos, disse que a companhia se esforça para atender a toda a população gaúcha e pede desculpas aí e a compreensão. Disse também que nenhuma empresa está preparada ou dimensionada para atender um evento como o que nós tivemos na semana passada, que ocorreu aí em todo o estado. E a pergunta que fica, pós-passagem do ciclone, e aproximadamente no começo da semana, 10 mil clientes, ontem estavam em 4 mil clientes, hoje não tivemos uma atualização. A pergunta que fica é: situações climáticas adversas aqui no estado não são mais uma novidade. Nós temos secas, nós temos temporais, nós temos ciclones extratropicais que passam a conviver com os gaúchos desde o começo desse século XXI. Na opinião da bancada, por mais adversa que seja a condição, só isso justifica um apagão de uma semana para aproximadamente 4 mil pessoas em pleno auge do inverno gaúcho? Lembrando que sem luz você não toma banho, você não refrigera comida, você não tem as necessidades básicas atendidas. Dá para dizer que é só culpa aí do fenômeno climático? Dr. Guilherme Savariz Schossler. Olá a todos e obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo para nós conversar um pouco, né, das nossas opiniões, que nem sempre, talvez não sejam sempre tão boas, né? Mas com relação à questão climática, é nítido, né? Que a gente tem o Rio Grande do Sul, não tem mais as estações definidas, até tem, mas não como era uma vez. Tu conversa com as pessoas mais antigas, todos eles dizem que fazem inverno, mas não como era uma vez, né? Não é aquele inverno clássico, não tem aquela temperatura mais amena. O nosso verão ficou muito quente. A gente hoje, se tu for ver as temperaturas gaúchas no verão, é quase mais que... Olha, talvez o Rio de Janeiro, aquela região ali, seja de mais calor, mas o Rio Grande do Sul hoje está com as temperaturas muito extremas. Invernos curtos e verões muito quentes. E isso tem afetado todo... E não sei, não é só aqui no Rio Grande do Sul, vem de vários locais, é um fenômeno mundial, mas quando tu tem no meu ponto de vista, né? Quando tu tem um ciclone da dimensão que foi esse, segundo informações, o maior volume de água que já caiu ali em Porto Alegre naquele período, no mesmo período de tempo, com ventos extremamente fortes, eu acho sim que o estrago é de uma dimensão muito grande. Tu tem uma empresa que, por mais que ela esteja preparada para poder corrigir a gente sabe que árvore caindo em cima de poste, derrubando tudo, fios de alta tensão, isso não é rápido para arrumar. E quando isso acontece em um local só, é uma situação. Agora, quando tu tem uma dimensão extremamente grande, territorial, tu não vai ter funcionário que chega. Eu acho que quando acontece um fenômeno dessa forma, o poder público tem que entrar junto para garantir as necessidades básicas dessas pessoas até que isso seja arrumado. A gente não tem como exigir que uma empresa conserte sei lá quantos mil postes caídos num dia. É óbvio que eles vão demorar uma semana, 2. E não tem como tu ficar sem luz no inverno. Eu acho que é para isso que a gente paga imposto. Eu acho que a gente precisa entender dessa forma. A gente costuma sempre responsabilizar muito a empresa como um todo, né? Um exemplo, dá um temporal daqueles e ninguém está preparado para uma dimensão dessas. E uma empresa, se ela vai se preparar para ter funcionário para consertar tudo, ela vai ter um custo muito alto de operação que vai encarecer a luz também. Então, o que acontece? Eles vão enxugando, vão mantendo um quadro enxuto. Aí dá um fenômeno dessa magnitude, eu acho aí, na minha opinião, sempre
Não há como tu cobrar o conserto de forma tão rápida e também não se justifica ficar sem luz uma semana. Não tem como as pessoas ficarem sem luz. Aí quem tem que entrar numa hora dessas é o Estado. Ele tem que garantir. É o Estado que tem que garantir o bem-estar dessas pessoas. Fornecer alimento, fornecer abrigo. O Estado tem que estar preparado para isso. E aqui no Brasil a gente tem uma omissão muito grande nesses fenômenos de uma forma geral. Demora muito. Isso quando aí as pessoas começam a fazer doações, elas um pouco roubam as doações. E quantas vezes a gente já viu isso, né? Lá em Santa Catarina, quando deu aquelas tragédias lá, tinha cara vendendo coisas doadas. Não, olha... Então, assim... a gente precisa se acostumar a lidar com esses fenômenos. Tem países, por exemplo, que é comum isso. E a sociedade como um todo está organizada. Mas na minha concepção, eu acho que não é culpa da empresa. 7 dias não é tanto tempo assim para tu arrumar redes inteiras de energia que foram para baixo. E isso não demanda de tempo. E, ao mesmo tempo, quem tem que garantir durante esse período a subsistência das pessoas é o poder público. É para isso que a gente paga imposto, é para isso que se tem toda essa arrecadação que o Brasil tem. É para ajudar as pessoas quando elas precisam. Essa é a concepção que eu tenho. Muito bem, doutor. Professor Cassiano Milhavaca, como é que a gente enxerga esse fenômeno e como é que a gente vai ficar, será, para os próximos ciclones? Pois é, não, realmente, colocando a questão do Estado, né, eu acho que o Estado, quando que foi vendido, quando a CE foi fatiada, né, porque ela começou em 2020, 2021, ser fatiada em várias letrinhas, como é que é a concessão D, E, F, G, H, fatiaram ela e começaram, daí caiu por terra a consulta por plebiscito na Assembleia. Isso acho que aconteceu tudo em 2021, né, para agilizar a venda. E aí eu acho que o Estado tinha 2 objetivos, né? Apesar de dizer que tinha um, que era, né, entrar ali na recuperação fiscal, nos critérios da recuperação fiscal que a União pedia, né? E ao mesmo tempo se livrar, né? Que o Estado está fazendo muito isso, está terceirizando muito também as suas obrigações e muitas vezes, quando ele terceiriza um serviço desses, é isso que acontece. Ele vai largar de mão, não vai querer mais se meter. Mas não deveria, né? E aí acaba prejudicando a população. Só que agora tem tudo bem, eu acho que de certa forma tem uma responsabilização a companhia, porque ela entrou lá em 2021. E uma das primeiras... E lógico, eu não conheço muito o setor privado, conheço pouco. Conheço mais o setor público, mas eu percebo bem que há objetivos muito diferentes administrativos. Né? O setor público, ele é uma máquina muitas vezes onerosa, que não tem muito fluxo, muita direção, mas tem os seus objetivos que, de um jeito ou de outro, vai executar. E o setor mais privado, ele, lógico, inevitavelmente vai buscar o lucro. Né? E quando foi comprar, a Equatorial comprou essa fatia da CE, dentre as várias coisas que a Equatorial, o Grupo Equatorial tinha, era reduzir as dívidas da CE, enxugar a CE, torná-la rentável, né? Tanto que uma das primeiras ações ali da Equatorial foi criar aquele plano de emissão voluntária, que daí aqueles que não caíram nessa, eles começaram a tirar daí outras vantagens dos profissionais que já estavam ali, né, há um bom tempo no estado, e eles conseguiram diminuir em 50% já de cara, assim, o quadro de pessoal, né? E aí a gente sabe que não diminui só o quadro, como diminui a competência técnica, muitas vezes. Lógico que depois tu vai ter 1 ano, 2, 3 pela frente para recuperar toda essa competência técnica, todo esse quadro. Mas vamos pensar que muitas vezes tem muitos funcionários de carreira que ficam 20, 30 anos. Um cara desses operando uma estação geral, por exemplo, de energia, eu sei lá o que opera, enfim, mas domina muito bem o riscado, né? Então acaba também perdendo esse capital de técnico, né, dentro da empresa. E isso eu acho que foi afetando, e eu percebi assim até pelas deixas que o próprio diretor ali coloca, de que ainda ele não conseguiu estabilizar ao ponto, conseguiu fazer um investimento de 100 milhões como ele tinha prometido, conseguiu baixar um pouco as dívidas, né, da CE, dessa fatia, mas ele não conseguiu recuperar ainda um quadro técnico suficiente, apesar de ele dizer que sim, ele caiu
né? Ali eu estava escutando ele na Gaúcha ali um pouco. Ele caiu, me parece que ele caiu numa contradição bem sutil, assim, em dizer que lá em 2022, porque não foi o primeiro, por isso que a questão do cíclico ali, né? Não foi o primeiro caso que eles pegaram lá em março de 2022, não sei se vocês lembram que deu um episódio também em Porto Alegre, principalmente, que caiu árvore, Porto Alegre ficou uma boa parte sem luz, né? E aí agora no coisa ele comentou que eles aprenderam muito com aquilo e que em Porto Alegre agora, por exemplo, porque eles têm a concessão de Porto Alegre, da região sul e dos litorais, eu acho, o litoral sul, um litoral meio centro, uma coisa assim. Aí ele caiu em dizer que, tipo, em Porto Alegre eles conseguiram atender 100% das demandas, tipo, ou seja, todas as casas que tiveram o problema de se desligar, ele conseguiu atender rápido. Mas em compensação ele não conseguiu atender bem o interior, ou seja, tu nota que tem uma falta de planejamento. Eles olharam, assim, eles apagaram o incêndio, aprenderam a apagar o incêndio, né, onde que já tinha acontecido um problema, mas não conseguiram enxergar o todo. Eu acho que isso está muito relacionado, sim, à falta de pessoal, me parece, e um pouco de planejamento a longo prazo, que acho que é um defeito que afeta muito, não só o setor público, como o privado também, que é esse olhar meio a longa distância também da máquina que tu tem na mão e entender o tamanho dela. Lógico que o teu objetivo é o lucro, mas como é que tu vai chegar a esse lucro reduzindo o pessoal e aí causando esse transtorno todo que aconteceu aí, né? Lembrando que, e eu achei interessante que ele colocou, ele minimizou, né, o problema. Ele colocou que eles conseguiram religar 91%, que esses 4 mil seriam 9% do total que eles ainda não conseguiram, ainda não chegaram lá, né? Que ainda estão sem luz. Mas são 4 mil pessoas, né? Tudo bem que a gente entende o estado inteiro. 4 mil famílias. 4 mil pessoas. 4 mil clientes. Clientes, famílias? 4 mil clientes. Pior ainda, família, então. muito Sim, mais. multiplica por 20 4, mil, cara. você tem 20 mil 20 mil. Tanto pega 16 a 20 mil. Sei lá, quase uma cidade de Nova Prata. Nova Prata. Né? Tu pega uma cidade de Nova Prata sem luz. Tudo bem que os municípios vizinhos, Veranópolis, Guaporé, todo mundo tem luz e só a gente. Tudo bem que é um problema localizado, mas isso está afetando essas 4 mil pessoas. Passa um dia sem luz, um dia sem tomar banho. E aquele episódio de 2022 lá em Porto Alegre, eles também ficaram de 3 a 4 dias sem energia elétrica. Então, isso afeta muito, né? Eu penso até na questão de emergências, assim, às vezes aparecem reportagens de pessoas que precisam de equipamentos médicos e por aí vai, né? Normalmente os hospitais, eles, na verdade, obrigatoriamente, eles têm que ser portarem de geradores, né? Para emergencialmente resolver esses problemas. Só que o gerador vai sair uma semana, por exemplo. Só que não vai ser uma coisa que vai funcionar por muito tempo, né? E não vai ser 100%. Vai ficar restrito só a emergências. Agora tu pega um hospital grande, né? Graças a Deus, e não tem visto acontecer isso nos hospitais, porque senão tem sido meio raro, assim. Normalmente, eu acho que se desse algum evento assim, a companhia com certeza vai priorizar, né? Instituições médicas, porque imagina, tu tem lá uma situação de uma catástrofe, tu vai aumentar o número de pessoas que vão usar os serviços e com certeza vai ser direcionado para esses ambientes o conserto inicial, né? E até enquanto isso os geradores dão conta. Ao menos eu trabalho há 12 anos, assim, eu nunca vi uns locais assim de ficar muito tempo assim sem luz. Normalmente tem uma prioridade, menos mal, né? Mas 7 dias sem luz é lógico, judiado. A gente está potencializando também o problema. Estamos jogando como se fosse uma cidade sem luz. Sim. Lógico que ali são pontos bem isolados. Eles têm como direcionar, né? Mas dá para sentir o drama de tu ficar 7 dias sem tomar um banho quente. Sim. É isso. E eu percebo também essas empresas são grandes corporações que muitas vezes elas não têm um objetivo muito, muito focado em atender o cliente, né? Por exemplo, essa Equatorial, elas compraram também várias companhias elétricas. Elas já compraram a de Maranhão, acho que Piauí... interior de São Paulo? São Paulo, Pará, Piauí, Alagoas.
São Paulo, elas têm 2, 3 corporações com nomes parecidos. Sim, sim. Então, tipo assim, eles atendem já 10, agora com essa fatia da CE, acho que dá uns 12, 13% já do mercado nacional de energia elétrica. Então, me parece que tu tá querendo se transformar num conglomerado, abraçar muita coisa, ter muito espaço, mas muitas vezes tu não para ir lá na ponta atender o teu cliente, que é o mais importante de tudo, né? Que é o que eu percebo muito nessas grandes corporações. Se o Estado estava afastado, me parece que muitas vezes essas corporações elas se afastam mais ainda, né, do foco principal, que é oferecer energia lá para casa da pessoa, né? Felipe Pavana, esse assunto que circula entre o público e o privado, como é que tu enxerga essa situação que é de prestação de serviço, né? Bom, novamente obrigado pelo convite, um prazer voltar a casa. Bom reencontrar os amigos. Fabiano aí está operando a câmera. Para mim, esse assunto é o assunto que demonstra, tira a cortina do Brasil. O que é o Brasil em termos de política, em termos de negócios também. Está tudo junto, o mesmo balaio. Em vez de estar discutindo infraestrutura básica, nós discutimos assuntos aleatórios, assuntos que não são definitivos para o bem-estar, e a política pelo voto, não a política pelo bem do país. Quando foi feita a licitação da CE, foi exatamente feita igualzinha como foi feita das telefônicas, tá? Aí cada um comprou com um nome diferente em cada estado. Tá? Aqui foi Claro, no Rio foi a TL, lá no Nordeste foi outro nome. Ou seja, os caras, mesma coisa que fez a Equatorial. Cada lugar eu faço uma empresa, põe o nome, então, vamos fazer para não ter o domínio. Tem o domínio. Então, começa por aí. Quais foram as exigências que foram feitas para assumir? O que está no contrato? 2, cara, onde é que o poder público pode ajudar? Cara, eu tenho um problema de estrutura no Brasil, ponto. Tem problema de estrutura. O que eu vou fazer? Eu vou pleitear junto ao Estado, junto ao governo federal, que quando tiver que fazer reformas em redes elétricas, eu vou ter um incentivo fiscal, sim, não dar dinheiro, que é o erro. É tirar impostos de cima. Para quê? Mas tu vai fazer uma rede interna, uma rede mais moderna, uma rede com postes especiais que vão suportar mais. Nada disso existe no Brasil. Vamos olhar em Nova Prata, temos 60 e poucos loteamentos que não estão regulamentados. Muitas vezes tu terceiriza com esse objetivo, não, sonhando, né? Sim, que sim. A empresa terceirizada que vai comprar o lote, enfim, vai botar a infraestrutura em cima, que era a ideia dessa... Mas sim, de novo, mas é só escrever. É só escrever, escuro, cara. Né? É só escrever. Eu morava numa cidade na China, em Shenzhen, que é um lugar que tem 6, 7 tufões por ano. O bairro que eu morava tinha tufão, não piscava luz, não saía internet, não saía TV. Por quê? Pô, esse lugar aqui tem muito tufão aqui nessa área. Tudo subterrâneo. É só exigir. Tu vê, Felipe, a nossa rede de energia elétrica, ela é um museu, né? É sucateado completamente. Metade da energia produzida é perdida, começa por aí. Sim. E a privatização do sistema de telefonia móvel melhorou milhões de %, né? Vamos ser bem sinceros, hoje tu compra um telefone a preço mínimo. Certo. Quem nunca... Antigamente tu pagava o preço de uma casa no telefone, era artigo de luxo de rico. Era rifado. Tu lembra daquilo? Era patrimônio. Se tu declarava, era patrimônio. Como patrimônio. Era lançado como patrimônio. Mas eu acho que isso exige um tempo de... Agora, a rede elétrica, pelo que eu imagino, o problema dos caras é gigantesco, porque eles vão ter que fazer tudo novo quase. Bom, vamos lá. Exatamente isso. Tá tudo sucateado. A telefonia muito também está antigo. sucateada. Eu participei de um evento e conheci alguns auditores da CRT. Cara, a CRT foi dada. Cara, quem comprou uma bomba. Sim, Só de passivo trabalhista os caras tiveram 10 anos para pagar. Ou seja, mas melhorou, tem um tempo. E está longe de ficar bom ainda, o atendimento continua ruim. Mas nós temos essa cultura de separar. Como empresa privada também está mal acostumada. Eles também estão mal acostumados. Eles também estão sabendo que não vão ser cobrados. Não são cobrados porque não sabemos o que está escrito. Não está claro como é que funciona o projeto. Então é um suco de Brasil. E aqui no Estado, aí agora eu vou falar com tranquilidade, nós temos uma letargia de decisões que é muito do gaúcho. E eu sou gaúcho, eu posso falar, senão vão falar que eu sou do Rio. Não, eu sou gaúcho, tenho direito de... Quando a gente fala, eu tenho direito de fala. Que é o seguinte, cara, qualquer decisão aqui demora muito. É um problema, inclusive, dos empresários. Demoram muito mais decisões. Os que tomam rápido, dá para ver onde estão, né? São os que estão voando na frente.
Por quê? Então isso no Estado é muito forte. Nós temos um Estado que qualquer decisão ela para. E aí quando o cara acha uma brecha política, ou seja, conseguiu os votos, o que eu faço? Eu acelero o processo. Como é que sai o processo, Cassiano? Meia boca. Então hoje nós temos um processo que eu sou a favor de fazer a privatização, mas que faça bem feito, que faça com critérios, que faça com exigências, certo? Porque se o cara acha que não vale a pena, quer dar lucro, tem que dar lucro. O cara abre mão. Não, aí tu faz de uma maneira que o cara vai aceitar e vai entregar o trabalho. Agora também temos que relevar que eu estava em Porto Alegre na quarta-feira, o volume de água foi um absurdo, eu saí 4h30 da manhã de Nova Prata, ida e volta a Porto Alegre, de Veranópolis às 8 da noite, quando cheguei em Veranópolis, a chuva diminuiu. Olha quantas horas de chuva pesada. Também tem esse lado. Mas que fica aqui o atento, que a gente comece a discutir na política o que é importante. Não os enfeites, aqueles assuntos que saem, que é para tirar, tu não sabe que é misdirection, coisa do mágico, tira do que é importante. Vamos tirar a discussão porque não é importante. Então o Brasil fez um bom trabalho na parte de elétrica, isso eu posso garantir. Inclusive aqui no Sul, quem foi a pessoa que fez um bom trabalho, e eu vou falar isso aí depois vocês me mandem matar, foi a Dilma. Ela tinha uma função aqui, ela fez um bom trabalho. Como é que eu sei? Meu irmão trabalhava na S-Sul e ela tomou algumas ações que protegeu muito o Estado no sentido de qualidade, tá? Então, não tome lado político, cada um teve seu momento e fizeram coisas, eu também fiz coisas que não foram boas, isso é outro assunto. Ou seja, o Brasil no geral fez um bom trabalho, porém nós continuamos num país sem poder energético, tá? Essa informação evita que o Brasil cresça. Se eu estou falando de poder energético, imagina se não vai ter luz na ponta da casa. Então é uma corrente. Quanto ao interior ser mais demorado, é porque na cidade tu tem uma malha que fica mais próxima à solução. Às vezes no interior, cara, o assunto está muito longe, porque precisa de muito fio, muito poste. O cara então vai gastar 3 dias para resolver lá 300 casas. Nesses 3 dias ele põe 5, 6 mil casas em Porto Alegre. Entendeu? Então, talvez isso tenha sido porque tem uns amigos do ramo aí que já me explicaram isso. De qualquer maneira, ficou atento, né? Se todo ano tem ciclone, que nos preparemos melhor. E fica também a questão as concessões do serviço público por meio de privatização, por meio de licitação, enfim, a atuada jurídica que se dê ao negócio, você entregar uma prestação que até então era dada pelo Estado, ela vai passar a ser feita por um particular. Nós falamos semana passada aqui dessa venda ou pseudo-venda da Corsan, que também é feita no mesmo ritmo, e aí a gente também tem que ficar atento a essa situação para ver se não teremos esses tipos de problemas. Temos problemas hoje, claro que temos, mas a gente tem que ficar atento de que a qualidade do serviço ela tem que melhorar ao passo de como foi prometido na concessão. Quem comprou. As licitações, eu penso que o problema do Brasil hoje na licitação é o menor valor, né? Eu acho que uma licitação tu tem que ter um custo calculado do ideal. Aquilo que destoa para cima e para baixo é eliminado. Tem problema. Não pode, não tem como funcionar. Se a gente pensar em qualidade, existe um custo mínimo, não adianta. Então como é que tu vai vender um serviço abaixo do custo mínimo? É óbvio que vai dar migué, né? Não tem almoço grátis, né? não existe não isso, tem. Né, cara? Hoje em dia... A conta não vai fechar. Tem que mudar. Eu quero mandar um abraço para a dona Maria de Lourdes Pagnoncelli, que está acompanhando conosco. Também a dona Belquis de Moraes Nunes, lá em Vacaria, nos acompanhando. O Admir Estela, que está aqui também. A Giovana Plete Pavan e a Maria Dolores Zilli. Com um oferecimento especial de Postal Engenharia, Viver Móveis, Unimed, Vale das Antas, tá na Roda Pneus e Sicredi. No próximo bloco a gente fala, trocando completamente de assunto, sobre um fenômeno que passa pela sua casa também. A Disney, essa mega corporação que se espalha pelos mais diversos segmentos e que tem levantado uma série de contrariedades e opiniões divergentes. E nós vamos falar sobre esse fenômeno também no próximo bloco. Voltamos em 2 minutos. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito?
se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias. A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Postal Engenharia. Confiança, inovação e qualidade. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. Sim, muito. Retornamos para você, o intervalo era rápido. E nesse segundo bloco, The Walt Disney Company, quem nunca viu, né? Aquele arco-íris passando em cima do castelo. É um símbolo vivo da hegemonia máxima do sistema de capital e do ideário de consumo que rege a atual era da humanidade. Ponto. Uma das mais sólidas marcas que completa 100 anos. A companhia que tem um nicho de mercado único, a fantasia, com o trocadilho daquele filme da década de 60 que foi feito. Filmes, séries, parques, franquias, a lista de negócios é infinita. Os clássicos feitos pelo estúdio, Star Wars, Marvel, Pixar, National Geographic, o novo Indiana Jones, que tem o Harrison Ford com 81 anos de idade, estão disponíveis para quem possui acesso à internet por mais ou menos R$ 33,00 por mês no serviço de streaming que a companhia oferece, o Disney+. Eu não estou ganhando merchandising para falar, são só os fatos. Contudo, a mais famosa empresa de entretenimento do mundo vem colecionando manchetes pouco louváveis. Dificuldades ou fracassos na bilheteria, críticas de todas as ordens, inclusive da parte trabalhista, roteiros insossos ou enlatados em todas as franquias, um volume de lançamentos que acaba descompassando o espectador e moções judiciais movidas por acionistas no país norte-americano. Enfim, colega de bancada, o assunto é diverso do que a gente trata normalmente, mas como a gente encara esse fenômeno da Disney, que é proveniente do nosso mercado de consumo e se reflete no comportamento da sociedade. Como você enxerga isso, Felipe Pavan? Bom, enfim, um assunto que eu gosto muito, que são negócios, né? O símbolo capitalista americano, vamos fazer uma linha do tempo, eles começaram há alguns anos uma linha editorial muito clara, que passava desapercebido, mas era clara, tá? Que é a desconstrução do homem, então, tipo o novo Indiana Jones. Pô, o cara que lá no primeiro filme é o professor que sabia tudo, que viajava tudo, agora não sabe nada, e aí entra as teorias de conspiração, não sei se não é, não me importa. Aí vem a moça nova que sabe tudo, aí vem um Jedi que está com os demônios, foi para uma ilha para ver seus demônios, ou seja, aquela figura do mentor está cada vez mais sendo destruída, né? Que é uma coisa que nós sabemos que é uma pauta muito forte do fim da família. E de olhar o mais velho como sabedoria. Isso já vinha acontecendo, mas não estava muito... muita gente, 90% não dá bola para isso. Só que aí a Disney resolve entrar em conflito com o governador da Flórida, que é conservador. E ela se posiciona oficialmente como democrata e a favor dessa agenda, completamente essa agenda. Então a Marvel é deles também, né? É deles também. A Marvel. Então, vamos falar, estava até gostando antes que ficasse explicando como é que era a Marvel de Stan Lee, né? Cabeça. 5 personagens por ano novos, em revistinha de quadrinho, óbvio, não era esse filme. E desses 5, um ia pegar, um ia ficar mais ou menos, que eles deixavam de lado, e 3 iam ser descartados. Do dia para a noite, a solução mágica da criatividade da Marvel pós-morte de Stan Lee agora tem a Capitã Marvel. É o Capitão Marvel, mulher. Aí tem a Mulher Hulk. É o Hulk, mulher. Vou dar um exemplo. Tanto a Mulher Gato, quanto a mulher do Super-Homem lá, que é
Supergirl. Também tiveram um filme, 2 filmes, não. Por quê? Porque ele sabe como um negócio esquece esquece a questão da diversidade. Qual surpresa você vê a mulher gato, ou vê a mulher super-homem, a mulher Hulk? É um Hulk de outro sexo. Então não tem a ver com a inclusão ou não. Talvez lá atrás fosse. Hoje, tu vai pegar um personagem existente e vai enlatar num que já existe. Isso vai chamar atenção por um filme no máximo. Não vai chamar por 2. Isso pode ver histórico, muito antes da agenda estar em andamento. É uma agenda. E eles erraram. Aí Star Wars também tem muita crítica quanto a isso, né? Eu particularmente adoro a Rey, como achei que combinou, apesar da crítica que eu fiz de tirar o mentor, sendo que eles estão recuperando isso, mas a questão de Indiana Jones está sendo um fracasso. Tudo isso, no momento que eles entraram em conflito com o governador, muito a família se ligou da agenda. Então, como o Casando é um belo exemplo da Pequena Sereia, né? Pegaram a mesma história e botaram uma história de um conto, se eu não me engano, nórdico, né? E botaram uma negra. O problema não é a cor, a questão é que tem uma história por trás ali. Aí eu dei o exemplo que eu não lembrei, que é um autor, cara, isso é uma vergonha, da Iracema, que é um brilhante escritor brasileiro. Escreveu aí, falei Machado de Assis, mas não é Machado de Assis. Desculpe os professores de literatura que me deram aula. É uma personagem brasileira, índia, já o nome é maravilhoso, que é de América, fez Iracema, que é um baita personagem. Ou seja, tu tem como incluir, mas tu precisa entretenimento, tem que ter qualidade, tem que ter profundidade, tem que ter o porquê. O Wakanda, belo personagem novo, pegou, é bom. É negro, então não é o problema, não é a inclusão ou não inclusão. A questão é a forçação de barra. E quando tu pega e todos os filmes vieram com uma coisa, os pais perceberam. Vamos falar de negócio. As ações da Disney hoje são as mesmas de 2014. Foram rebaixadas em termos de qualidade e de segurança. Porque, assim, no momento que o cara diz num jornal, numa entrevista, que ele é de um país dividido, um país de 360 milhões, ele é de um lado, e o país está dividido, ele acabou de dizer para 180, eu não quero vender para você, quero vender só para você. O cara pode entender assim. Isso é bom para uma empresa que tem ações? Não, então eles estão pecando no básico. E aí tem uma coisa que talvez eu não tenha se apegado. A lei para virar uma patente domínio público são 95 anos. Que ano foi feito o Mickey? 1928. Esse ano o Mickey vira domínio público, não é mais da Disney. E o problema dessa agenda que eles fizeram, que não deu certo, porque os números estão provando que não deu certo, eles conseguiram destruir personagens, tipo Buzz Lightyear, eles destruíram o personagem, que era um bom personagem. Eles não estão conseguindo criar negócios novos. Porque quando tu faz um personagem que a pessoa se apega, tu consome, tu quer comprar. E agora ninguém mais quer comprar nada da Disney. Os filmes estão flopando, né? Flopando, são 4 filmes seguidos que dá prejuízo. Da Pixar, o Elemento lançado essa semana foi o pior lançamento da história deles. Ou seja, nem negócios novos eles conseguem fazer no parque da Disney. Resultado, 4 de julho, o feriado com o maior número de gente na Disney, onde eles vendem muito dinheiro no Fast Lane, que tu vai mais rápido, que eram 1 a 2 horas nos principais brinquedos. O brinquedo mais demorado era 20 minutos. Ou seja, cara, não misture política. Não misture. Política é para os políticos. E eu acho legal que os democratas fizeram com o Klux Klan, os democratas fizeram o muro com o México, os democratas votaram 100% contra o voto da mulher na primeira votação, os democratas foram os que menos votaram para os votos negros, e agora é tudo deles. E aí eu lembro que eu estava vendo The Last Dance, eu demorei a ver, do Michael Jordan, que em algum momento o Obama tentou levar isso para o democrata. E o Michael Jordan respondeu, Obama, conservador também compra tênis. Quem vai pagar a conta, gente, é o cara que está sendo desligado agora da Disney por não estar vendendo. Então, não se mistura uma coisa com outra. Tome muito cuidado, todas as empresas. A diversidade tem que existir, tu tem que dar atenção, tu tem que pregar o respeito, mas tu não pode jogar a goela abaixo. Vou pegar aqui o contato do Cassiano, que é especialista, que trabalha em escola. Cara, uma coisa que nós aprendemos com a idade é, cara, não existe uma caixinha que todo mundo se encaixa. Ninguém é só conservador, ninguém só é progressista. Não existe isso, esse negócio de desenhar na cabeça das pessoas que todo mundo é de um jeito. Não existe, cara. Existe uma minoria, e normalmente muito barulhenta dos dois lados. Mas 90% das pessoas são mistas.
Eu, particularmente, acho que sou progressista, cara. Mas, ao mesmo tempo, cara, eu tenho meu trabalho, eu tenho que fazer as coisas acontecer, tenho que gerar. E esse é um grande problema. Não mistura as coisas. A Disney está pagando um preço alto. Provavelmente ela será vendida. Diz que a Apple é o principal interessado. A Apple que acabou de construir um estúdio de $1 bilhão, percebendo que Hollywood está patinando. Inclusive, uma informação para vocês que achei maravilhosa, que é o seguinte: o pessoal compra agenda. Muita gente compra agenda, quer participar, tá? Aí, um episódio da She-Hulk, que eu nunca vi, eu vi só uma propaganda, que é o episódio que mais deu view, o roteirista publicou quanto ele recebeu, que eles entraram em greve, e uma semana depois os atores entraram em greve agora segunda-feira, né? Tu sabe quanto o roteirista ganhou para fazer o episódio? $396. O que significa isso? Eu acho que era a ficha. Nós estamos comprando a agenda do cara e quem está ganhando dinheiro são eles, nós não. Aí acho que começou a cair a ficha. Bonita a história, vou comprar a história, mas na verdade tem alguém ganhando e eu não. Sim. Então acho que tende a dar uma mudada. Sobre isso, o filme recordista de bilheteria hoje nos Estados Unidos é o The Sound of Freedom, que é uma pauta de história real de um policial americano que FBI, não sei se é que ele abandonou para procurar crianças que eram sequestradas para pedofilia. Não tem um centavo de propaganda, foi feito com crowdfunding, metade do valor do investimento foi crowdfunding, e simplesmente ninguém fala do filme nos Estados Unidos, eles batem recorde de bilheteria. Por que não falam? Agora o produtor é uma empresa chamada Angel, tá? Que a produtora que fez The Chosen, se eu não viu, veja, é sobre Jesus Cristo. Eu não sou um cara religioso, todos sabem, mas é muito bem feito, historicamente muito bem feito, bonito, leve. E é uma produtora que trabalha assuntos conservadores, historicamente, né? Mas Jesus Cristo e esse filme sobre isso, que para mim deveria ser uma unanimidade, né? Cuidar das crianças sequestradas, pedofilia. E se bem não é falado. E, além disso, o ator principal é o Jim Caviezel. Eu quero que vocês procurem na biografia dele, que depois que ele confessou, 2 anos depois que ele fez Paixão de Cristo, ele confessou que se converteu. Ele nunca mais atuou em Hollywood. Ele foi boicotado? Tem um documentário no Brasil paralelo como vida. Ele não conseguiu mais filme. Sobre então, assim, o boicote a Jim Caviezel. Peço para vocês darem uma olhada na internet, entra no Google e procura cortes ao vivo de personalidade quando falam de Cristo. Boxeadores, jogador da NFL, jogador de basquete, quando começa a agradecer, cai o link. Tem montagens com horas de filme. Ou seja, pega mal, cara, forçar a barra contra as pessoas. Cassiano, tu que trabalha no dia a dia da escola, também vê a influência desses personagens e dessas produções também nas crianças. Como é que se encara esse fenômeno? Eu quero ver o que vai ser da Disney. Ela é uma das empresas com o copyright mais ferrenho que existe no mundo, né? No dia que perderem o Mickey, vão ficar louco. Esse ano acabou. Não sei se vocês lembram o episódio que teve na década de 90 na Flórida, que eles chegaram, os advogados da Disney chegaram ao ponto de processar as escolas de educação infantil porque pintavam nas paredes de personagens. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. A gente brincava às vezes na faculdade e dizia, tu vai fazer a festinha de aniversário do Pocahontas, cuidado, vou bater uma linha lá na Disney. Eu acho que além de todo o contexto cultural e político, eu acho que outra questão, porque essa decaída da Disney, ela está sendo dos últimos anos também, né? Sim. Eu acho que ela... Porque eu fui dar uma olhada nos números também das bilheterias e elas tiveram um impacto bastante ali no... E eu acho que está associado, à questão da pandemia, óbvio. Claro. Inquestionável, né? E a questão da troca do CEO, né? Em 2022. Que inclusive ele caiu depois de superfaturar, exagerar ali no lançamento do Disney+, e do Disney Plus, né? Sim. Que ele começou a tentar jogar a Disney toda para dentro do streaming, né? Deu certo por causa da pandemia, mas por outro lado, acarretou a baixa de bilheteria e a bilheteria não voltou mais. Não voltou mais. Então eu acho que eu tô pensando o seguinte, as pessoas não estão mais indo pro cinema assistir os filmes da Disney, porque vai esperar no streaming, já que custa $33 por mês. E um ingresso de cinema tá bem mais caro que isso, né?
Eu acho que esse foi um dos fatores. Foi meio que um tiro que saiu pela culatra ali, né? Posso dar uma informação sobre isso? Muito importante, que eu fiquei apavorado com os números. A Capitã Marvel, que foi feito seriado, que já foi cancelado, o episódio de lançamento, em 5 dias, teve 495 mil play no Disney Plus. É um número irrisório para qualquer streaming. Não é só tendo streaming, compete. Mas 495 mil para um seriado novo, no que eles investiram no seriado. De alcance mundial. Alcance mundial, isso é mundo. 495 mil, aí entra. Por isso que eu gosto de falar de negócio. Eles estão errando na base, estão errando na origem do personagem também. É um combo, né? É um combo, pandemia, streaming, a personagem troca do ruim. CEO, a mudança assim, do foco da empresa, né? Mas o interessante disso é que até então a Disney era uma hegemonia né? Tanto que eles compraram a Lucasfilm, né? A Marvel, a ESPN, virou um tentáculo, né? Só que com essa decaída, principalmente da Pixar, né? A Pixar foi uma das mais afetadas, por exemplo, nos últimos anos, e é uma das pioneiras, a primeira empresa, o primeiro estúdio de animação computacional, né? Voltada para o cinema. Do George Lucas também. A Pixar foi uma das que mais foi afetada, principalmente por causa disso, porque ela era uma das mentes mais produtivas dentro da Pixar na última década. Criatividade. E aí a pandemia desmontou 2 filmes de produções, assim, porque tu não sabe que uma animação não leva 5, 6 anos para sair de um forno. Tanto começou a desmanchar a Pixar aí. Aí a Pixar eu uso a Pixar como um exemplo, para comparar com os outros estúdios de animação. E até então a gente tinha a Sony Animations e a DreamWorks do Shrek. Sim. Essas duas, a Sony era quase, não existia, né? E agora, lançaram ali uma produção do Homem-Aranha, Aranha-Verso, uma animação que, na minha opinião, é bem simplória. Não tinha chance nem... E conseguiu estourar de bilheteria. A mesma coisa a DreamWorks. Então, o que mostra cada vez mais que tem alguma coisa, que realmente houve algo de errado ali com a Disney. Eu acho que foi o streaming, porque o streaming acabou fazendo com que as pessoas não fossem mais para o cinema. E a medida, muitas vezes, da arrecadação acaba sendo no cinema, porque o cinema é onde que mais tu arrecada, tu movimenta e tu faz todo o marketing do filme, né? Mas o que me chama muita atenção também é essa virada de jogo, porque até então uma empresa que era hegemônica, que tinha um copyright muito pesado, muito ferrenho, né? Ela está começando a sofrer do próprio veneno, porque ela está se autodestruindo. Da mesma forma que ela não está tendo porosidade nas suas produções, não está conseguindo abrir espaço para o público, ela também não está... O público se permite a ir buscar em outras produções, em outros lugares. E aí a gente sabe a história lógico, hoje se tu... as editoras, por exemplo, acadêmicas, e tem um medo que Deus o livre da Disney. Ninguém publica um livro. Tu pode procurar no Mercado Livre, na Amazon, se tem algum livro de crítica sobre a Disney. Tu não vai achar. Tu só vai achar os 10 melhores momentos. O que aprender com a Disney, um sonho que virou realidade, o melhor lugar do mundo, como é que é, as 10 dicas de como vencer na vida. Agora, tu não acha várias literaturas que vão falar disso que ele está discutindo aqui. Da questão da cultura, como essa cultura impacta lá na sala de aula. Tu não acha, porque nenhuma editora tem a cara de pau, a vontade e o medo de entrar num embate com a Disney. Deles, né? Com o embate de quê? De perder? Não, de ter que gastar. Sim. De ter que gastar num embate com a Disney e saber que vai sair perdendo muito nisso, né? Só para completar, tu falou uma coisa bem interessante que eu não comentei. Quando tu não cria um personagem que chama atenção, quando tu não cria um hype de um personagem novo, tu não consegue criar um brinquedo novo nos parques da Disney. E eles estão com esse problema. Então, aí tu não cria coisa nova. Porosidade do cinema. Ou seja, os parques estão pagando um preço muito alto porque não estão criando personagens carismáticos que coloquem as pessoas no parque. Também tem isso. Então, olha como está indo longe o que está acontecendo, né? Tem uma coisa também que tem que salientar, além de tudo que vocês já falaram. Eu acho que o turismo na Disney, eu não sei se tem esse dado, eu acho que deve ser mais pessoas de fora do que propriamente americanos, não? Flórida.
Pessoal dali mesmo. Flórida, sim. Tá, então, porque... Né, É que para nós é muito caro. eu ia te dizer, ficou inviável. Antigamente, ali com passagem de avião a 500, 600 reais, tu ia para qualquer lugar. Hoje uma passagem para São Paulo é 2 mil reais. O ingresso da Disney é $250. Para o brasileiro tá inviável, por dia, né? Inviável. E tem uma outra coisa que eu acho que tem que comentar, assim, de forma geral, é que as coisas mudaram, né? Nós crescemos lá atrás, eu digo eu 42 anos, aí o pessoal, a turma dos 40 aí, né, para trás, a gente cresceu com muito menos opções. A gente tinha Disney e Hollywood, né? Sessão desenho e Hollywood. Não era isso? É isso aí. Aí, e eles mandaram, tipo, cinema europeu, chinês, esses outros cinemas mexicanos, eram umas porcarias que ninguém olhava. E os made in Brasil, né? Que nessa época era fadado a pornô chanchada. Que não tô reclamando. Enfim, né? Então era o que a gente tinha. Aí quando vi... que era a alegria da gurizada. Né? Por sinal, muito obrigado, cinema brasileiro. Aí vinha um cara lá, vinha qualquer coisa que vinha, eles conseguiam colocar na cabeça das pessoas, porque a gente não tinha opções para fazer julgamento. A gente tinha uma única informação. Isso valia para tudo. Até na informação brasileira hoje, por que tá tão difícil hoje tu ser um presidente no Brasil, né? Porque hoje tu não tem mais um canal informando as pessoas o que eles querem e o que eles combinaram. Hoje tu tem informação o tempo inteiro, é revista isso, é canal do YouTube, é não sei o que. Então as pessoas têm muito mais opções. Então eu vejo hoje, lá em casa, é o Netflix, é a Disney, é o Prime... Qual é a outra? Tem mais uma. Tem HBO. É 4 ou 5 assinaturas lá. Aí da opção tu perde mais tempo procurando o que tu vai olhar do que ver alguma coisa. Exatamente. Então isso aí espalhou as pessoas, né? De uma forma geral. A pandemia eu acho que mudou muita coisa assim na questão de forma de ver. Mas que a Disney, isso eu concordo com o Pavan, eles vão ter que se reinventar um modelo que atrai as pessoas e que não seja agressivo demais, porque o público que eles têm é criança. Claro que... E aí eu acho que tem certas coisas que não é a abordagem correta, mas é uma tendência. Eu vi umas postagens de coisas que estão querendo colocar nas crianças que minha opinião pessoal, não é hora. Né? E não é só a minha opinião. É uma opinião de uma multidão. Aí quando começa a entrar, mexer nesse, é óbvio que vai ter gente que vai sair, vai dividir opiniões, vai começar a ser questionável. E aquela hegemonia que tu tinha da criação de uma coisa sempre certinha, você perde. E aí tu já tem outras opções, aí muita gente já coloca outras coisas, aí tu vai botar lá um exemplo, né? Só que eu vou dar patati patatá, o... Ratinho e Espirro. Tu vai pro lúdico, cara. É o Patrulha Canina, e vai indo, e as crianças não olham mais Mickey. Lá em casa, eu não sei se os meus conhecem o Mickey. Eu acho que não. Os meus conheceram. Conheceram? Eu não tem mais esses desenhos rodando na televisão. A Disney. Então, isso aí tá... A companhia, eles vão ter que ver como que eles vão conduzir isso, né? Mas as pessoas mudaram. E a diversidade e a pluralidade de coisas é óbvio que vai dividir a atenção de todo mundo. E para tu criar um produto que vire sucesso, hoje é muito mais difícil, infinitamente mais difícil que foi no passado. No passado lá o Chuck Norris não abria a boca, dava 6 voadoras e era sucesso de bilheteria. Bom, com 2 revolvinhos na mão. Né? Exato. Porque era o que tinha para olhar. Agora, hoje, quantos filmes tem sendo lançado diariamente? Sim. Tu não acompanha. Isso é um reflexo da própria difusão da técnica também, isso, né? Isso. A técnica, ela pessoas aprenderam, né? ela estava muito centrada nesses estúdios, né? A Disney dominava a animação. Exato. Cara, hoje qualquer pessoa pode comprar uma prancheta aí no Mercado Livre e se tiver uma boa ideia e bom talento, ele começa a produzir. Vira um produtor independente. E aí daqui a pouco começa a dar certo. E aí tu tem N casos assim. É bom isso. Não, é bom porque pulveriza, claro, né? Porque vai começar a premiar o quê? Não a técnica só, vai premiar a criatividade, que eu acho que é onde está o ponto-chave. Eu gosto de falar de negócio. Onde a Disney está pecando é na criatividade.
Mas tá chegando Toy Story 5 aí. Não acaba mais. E o Star Wars vão fazer mais alguns? Será? Não, a crítica sobre Star Wars é que tu tinha, né, os 9 episódios canônicos, né, que foram escritos desde o começo, desde a década de 70, sempre foram 9 episódios, e aí George Lucas dava o seu ritmo, ele fez os entre 79, acho que é 78, 80 e 82, é nesse interregno aí, cada 2 anos lançava um filme, depois 99, 2001 e 2005, e aí depois vieram os últimos 3 aí que fechariam os canônicos da obra. Só que agora tem tanto spin-off que tu não sabe mais aonde te localizar nessa galáxia muito distante para quem acompanha. E eu gosto da Marvel, eu acho que é uma das melhores sequências de história. Se tu não acompanha a Marvel com todos os seriados que acontecem ao mesmo tempo, lança um filme, tu vai ver só o filme e tu não sabe o que está acontecendo. Cara, mas é que tá, acho que eles fizeram muito filme. Eles acho que botaram muita coisa ao mesmo tempo. Acho que nem o Toy Story 5. Quem assistiu o 4, né, já viu que a história meio que terminou ali. Mas aí, depois do fracasso que tu comentou do Buzz Lightyear, vão tirar suco dessa laranja de qualquer jeito. Vai sair mais um outro enredo. E eu tô curioso, viu? Eu tô curioso pra ver que história que vai sair. Agora vai ser os netos do menino. E a dica de filme, já que nós estamos no entretenimento, a dica de filme, se não me engano é hoje ou amanhã, Oppenheimer, né? Uma história dirigida e estrelada pelo nosso... Agora me fugiu o nome dele também. Baita ator. É o sujeito lá do Pink Blinders. No próximo bloco eu confirmo aqui o nome dele. Eu ia falar Clint Eastwood, mas não é esse o nome dele. E vai estar estreando amanhã a história do homem que inventou aí, que juntou todas as mentes necessárias para criar a bomba atômica. Eu sou o destruidor de mundos, ele dizia, né? Esse cientista, e vai estar retratado. Se espera muito para esse filme. Eu quero mandar um abraço para Ivan Schmidt, o Marcelo Granvilla, que manda uma saudação para o Dr. Guilherme, e a Lorena Volpe Corso, que está lá no Retiro. No próximo bloco, um pinga-fogo rápido sobre a situação na guerra na Europa. Cada pouco tempo a gente precisa revisitar e vamos aproveitar a bancada, porque tivemos fatos importantes nessa semana. Voltamos já já. Postal Engenharia. Confiança, inovação e qualidade. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. E nesse último bloco, nós damos uma passada, sim, pelo conflito no leste europeu. A nossa pauta é variada e ela é versada pelos fatos que ocorrem na semana. E na última segunda-feira, a Rússia mirou os portos da Ucrânia durante mais uma massiva onda de ataques que se estendeu até a madrugada da terça, segundo as autoridades ucranianas. Os bombardeios aconteceram um dia após Moscou suspender o acordo que permitia à Ucrânia que exportasse grãos para os países pobres. A Força Aérea da Ucrânia informou que a Rússia usou drones e mísseis balísticos para atingir alvos na região sul e leste do país. E as informações aí vão se repercutindo ao longo da semana. Nós estamos na metade do ano, faz tempo que não falamos sobre a guerra no leste europeu e as atualizações e os comentários. Houve uma suspensão do acordo de escoamento de grãos, isso inclusive pode impactar na distribuição de comida para vários países do mundo. E esse tal de grupo Wagner que apareceu no último mês aí, que vai dando o ritmo da guerra nesse momento. Cassiano Milhavaca, o que a gente espera desse conflito nessa hora? 500 dias já, né?
E ninguém mais fala em terminar. Fala em terminar. E não vai, né? Porque, lamentavelmente, porque até a última vez, a última penúltima que eu vim aqui, a gente discutiu esse assunto, né? Faz tempo. E eu havia comentado, né, que a Ucrânia é o último tampão entre a Europa Ocidental e a OTAN e a Rússia, né? Tanto que agora, dia 31, teve a última convenção da OTAN e o Zelensky, né, assim, com o sonho de entrar na OTAN, não entrou novamente. Né? Eles acabou não entrando novamente, apesar de todas as insistências, né? Sim, porque no momento que a Ucrânia entrar na OTAN, está declarada a Terceira Guerra Mundial. Aí tem os grupinhos, tem o grupo Estados Unidos, Alemanha, ali, França, que entende assim, que no momento que a Ucrânia entrar, vai ter uma retaliação muito forte da Rússia. Tem o grupo, né, os nórdicos aí, que acreditam que já é uma disputa entre OTAN e Rússia, né? E também acho que só que não declarada. Mas a verdade é que esses dois portos, né, que foram atacados aí, eles são geograficamente bem localizados, porque estão próximos da Crimeia, né? E a Crimeia tem saída para o Mar Negro. E eu havia comentado outra vez, né, que eu estava aqui, que eu disse que a grande parte da costa russa, ela é gelada, ela é congelada. Então, para a Rússia, né, para Moscou, a Crimeia tem um ponto muito estratégico ali, né, ao meio do mundo. Então, esse ataque a esses dois portos é um aviso de continuação dessa guerra, até que, né, é o sonho de consumo do Putin nessa saída. E é o sonho de consumo dele que além de ter essa saída para o Mar Negro, é evitar, logicamente, que a Ucrânia seja a última barreira entre eles e a Europa Ocidental, porque a Finlândia entrou na OTAN. A Finlândia entrou na OTAN. E a Finlândia é também a barreira nórdica mais próxima de Moscou. Exato. E ela entrou exatamente por causa disso. Mês passado, né? Sim, agora dia 31. Isso aí. Entrou a Finlândia e a... Noruega. E a Noruega? Finlândia e a Suécia. A Suécia que entrou, que está... enfim, são países que estão muito próximos da Rússia A Finlândia faz fronteira lá em cima. E a Suécia também. Fica por baixo, pelo meio. Exato. Sei não, eles estão cercados. E aí a única questão é que é lógico, né? Nesses países nórdicos não há uma planície tão fácil de acesso como o caso da Ucrânia. Nós temos, como eu comentei outra vez, nós temos já vários casos históricos, já tem Napoleão ali que passou por aí, já teve Hitler que passou por aí. Por isso que a Ucrânia é tão estratégica, porque ela é a planície perfeita para entrar em Moscou, não fosse o frio de Moscou, né? Que é o que derruba os exércitos, como conta a história. Mas o que me chama muita atenção é essa postura do morde-a-sopra em cima, né, da Ucrânia dos dois lados, né? Principalmente do lado ocidental, de fornecer armas. Agora vão fornecer bombas de fragmentação, que estavam proibidas, né, por várias convenções desde 2008, porque causam uma desgraceira enorme, e aquilo lá fica na terra não sei quanto tempo, queimando tudo e causando mais risco. Então, no momento que os Estados Unidos e acho que a Alemanha vão disponibilizar uma quantidade enorme dessas bombas, tu já está percebendo que isso está indo para um caminho cada vez mais fora de qualquer regramento. Então, quando falam questão de uma ameaça nuclear, não sei se não estamos próximos de alguma coisa acontecer mesmo, que é o que me assusta muito, né? Agora, o grupo Wagner ali, que estavam comentando, né? Eu acho o máximo que, segundo Putin, o grupo Wagner não existe, tá? Ele não existe. Ele estava lá na Crimeia, né? Em 2014, quando que teve a tomada da Crimeia, que surgiu o grupo Wagner. Tinham 250 membros, mas ele não existe, né? Que na verdade são mercenários. Agora eles têm 10 mil, mas nem mais são mercenários, porque agora o Prigozhin, que agora o pessoal da internet chama de Perigozhin, né?
um oligarca lá que se beneficiou um monte com a dissolução da União Soviética e desta estatização, que acabou pegando vários ramos ali estatais, principalmente o de alimentação, né, das refeições coletivas, e acabou virando baita de um amigo do Putin, principalmente antes mesmo do Putin ser presidente, já sendo primeiro-ministro. No começo até eram mercenários, que vinham de outros países e que eram do próprio exército, que veteranos, né? Agora eles estão recrutando presidiários, né? Para chegar num escopo de 10, acho que tem 8, 10 mil a tropa. Então, esse grupo Wagner, ele é, na verdade, um braço militar que, apesar do Putin dizer que ele não existe, é o Putin que financia isso, ele deixa escapar sempre, né? E é o que faz o serviço sujo para depois o exército oficial não dizer que tá dando baixa, né? No momento que tu bota lá os... Eu sempre brinco lá em casa que esse é o Esquadrão Suicida, sabe aquele filme que tu manda os presidiários, né, pra frente de batalha lá, porque se morrer ou ficar por lá também não vai fazer diferença nenhuma para a opinião pública de Moscou, né? Mas me chamou muita atenção quando o Prigozhin ali se rebelou contra o Putin, porque o Putin, na verdade, não sabia o que fazer, né? Porque era um baita de um aliado dele. Até o Putin tentou jogar em várias entrevistas que ele deu ali para as estatais russas ali, que, tipo, o grupo Wagner estava com ele, quem não estava com ele era o Prigozhin, que ele teria trocado, enfim. Mas está muito nebuloso, né? Aquele fatídico dia que estourou, enfim, começou com os dois discutindo e terminou quase que num acordo, né? Então, tive o poder que tem esse grupo dentro da estrutura toda, e lá dentro da própria Ucrânia, né? Muito bem. Doutor Guilherme, essa guerra no leste europeu parece uma releitura do Vietnã, né? Aquela guerra que aconteceu, um monte de gente morreu e ninguém sabe por que até hoje, né? Tem vários filmes. Temos. Lembra? Os vietnamitas. Apocalipse Sinal. Aquelas armas embaixo da terra, os caras tomando tiro de túnel. Né? O que acontece é o seguinte, as guerras hoje, elas não são mais que nem as guerras de antigamente, né? Hoje se respeita muitos acordos entre os países, então as guerras viraram uma questão econômica. Tu vê, a Rússia não tem como ganhar uma guerra da Ucrânia se o resto do mundo apoiar a Ucrânia. A Rússia está com o exército sucateado, tanques antigos, eles estão muito longe do que já foram na questão militar quando era a União Soviética. Imagina, eles tinham todos aqueles países, tudo para eles, né? Então, a Rússia hoje é uma Rússia mais enfraquecida, longe de ser uma potência mundial equiparada aos Estados Unidos economicamente. Então, eu acho que se alguém quer derrotar a Rússia, seria a hora certa, né? Se eles quiserem ganhar a primeira guerra da Rússia, né? Porque eles derrubaram todos os aí entra o medo, o medo, né? Porque muitos países que são da OTAN, muitas vezes não agem dentro da OTAN por medo, porque sabem que tem negócios com a Rússia. Exato, esse é o problema. Aí os caras recuam porque a Rússia vai encarecer o gás. Aí nós vamos gastar demais no inverno. Não vou lá porque não vou ajudar escondido, porque daí eu não sei o quê. Então a guerra virou, sei lá, umas guerrinhas, né? Não é mais que nem claro, eu gosto muito de ver filme de guerra mundial e coisa errada. Aquela vez lá os caras queriam dominar, porque eles queriam dominar, né? Queriam vencer a guerra. Hoje não, hoje é briga de acordo, de disputa. Ali, ó, a Rússia proibiu a Ucrânia de exportar grãos. Aí eles vão lá e destroem, aí vai lá e manda uns mísseis lá. Que guerra é essa aí, cara? Essa guerra aí, se continuar assim, vai durar 100 anos. E não vai acontecer nada. Aí vai lá, explode umas bombas e deu. Então, isso aí, a minha opinião, eu não entendi, assim, tá nítido, até o Biden deu uma entrevista outro dia, embora ele fale as coisas já meio, que nem ele entende meio que ele tá falando, né? Cagar, né? Mas uma hora ele falou uma verdade, ele disse, a Rússia não tem como vencer essa guerra, se o Ocidente não vai deixar, então isso aí tem que terminar, agora não vai vencer. Eu acho impossível que a Rússia vai tomar a Ucrânia para eles e vai ficar tudo bem. Não tem, isso não vai acontecer. Então, o que é essa guerra? Parece que é aquelas coisas assim, daquela pessoa
É dois vizinhos brigando, que estão do lado, ninguém quer se envolver. Aquela pessoa que quer se matar faz um griteiro e não se mata, né? Boa analogia. Eu vou matar, vou pular do prédio, fica lá, dá um show, e daí um pouco ela desiste. Pensando bem. Eu não entendi, sabe? Eu tento, leio bastante, vou atrás e tentar entender. Uma hora ele mostra que ele quer a passagem ali do porto, outra hora mostra que o problema é nenhum, outra hora quer dizer que é porque a Ucrânia queria entrar na OTAN e daí era uma ameaça. Mas quem que vai querer invadir a Rússia? Essa ameaça não existe. No momento de bom comportamento da Rússia, que os Estados Unidos estavam do bem. nada o mundo vai se organizar para tomar conta da Ucrânia e invadir a Rússia. Tu vê que os caras parecem tão... É que eu acho que nem a ideia, ele nem quer invadir a Ucrânia. Ele tá dando um Na verdade, o que ele ali, quer cara. o que ele quer é o seguinte, é criar aquele distanciamento do Ocidente, porque ele sabe que no momento que a OTAN se tornar um braço cada vez mais forte ali dentro, ele vai perder espaço político, né? Pode ser, por aí, mas... Então, não tem muita lógica essa luta aí. E com a coisa dos portos agora, o trigo já subiu, né? Não, o mundo todo vai pagar o preço. A Ucrânia produz, acho que era 11% do trigo mundial, né? Uma coisa assim. Então, óbvio que vai afetar o preço, né? Felipe Pavão, pra gente encerrar esse comentário balístico. Bom, motivo tem, tá, Cassiano? Tenho certeza que algum tem e nós não sabemos, como sempre. O fato é o seguinte, não sei se vocês conhecem russo. Eu, na minha comunidade lá em Shenzhen, tinha alguns russos. Eles não são pessoas iguais a nós, não são. Me lembro do Natal lá, 2012, que um matou o outro na festa de Natal. Tá filmado na rua. Um chegou, se desentenderam, amigo pra caramba, se entenderam, foram pra rua lá em Damechá e se mataram. Não tem uma lei na Rússia, saibam disso, tá? Que todo marido é permitido bater na mulher uma vez por ano. Isso não, é proibido ter gay, né? Mas vamos lá. Existem razões. O que eles querem, se tu olhar onde é que acontece a guerra, tem um rio ali no meio, que eu nunca lembro o nome, no meio da Ucrânia tem um riozão lá, que vai até a Crimeia. Ele quer que eles passem, ele quer escoamento por causa do mar. Exatamente. Ele quer, tu falou, escoamento por causa do mar. Lá do mar gelado, né? E lá isso sim é um objetivo explícito. Sim. Agora os demais... Faltou combinar com os ucranianos, né? Faltou aquela... Mas a Crimeia já está, né? Porque a Crimeia prefere ser russo, né? Já foi feito plebiscito. Só que é um país, né, cara? Tem um negócio chamado nacionalismo, tem que ter. Tu tem que defender teu país. O que a Rússia não conta, aí vamos contar agora a história da Segunda Guerra Mundial. A Rússia nunca foi boa militarmente. Nos 1800 alguma coisa, nos czares eles eram bons. Aí quando entrou a Revolução, eles mataram os generais. Tanto na Segunda Guerra, a Rússia foi patética na guerra. Essencial para vencer a guerra. Mas como assim, Felipe? Tu disse que não são bons de guerra e foram essenciais? Volume de pessoa. Estava lendo um livro faz que uns 6 meses. Questão geográfica também, né? Não, a questão do ambiente. E eu estava lendo um livro que os alemães, chegou um momento, não tinha mais comida, frio, e o cara faz um livro e escreve assim: eu não sei de onde tanto vem russo. Se eu não me engano, eles mataram 2 milhões de russos em 2 semanas. E continuava vindo russo. Ele falou, mas Deus, nem um passo atrás, né? Que é a frase famosa, né? Nem um passo atrás. Quem ia voltar para trás, eles matavam. Os russos matavam os próprios russos. Porque era muita gente. O que mudou de lá para cá? O russo não está tão apaixonado pela Rússia como era antigamente. Era a União Soviética, agora é a Rússia. Né? Não é igual. O número de voos que lotaram saindo da Rússia e aviões... Vocês viram que logo no começo da guerra morreram 5, 6 empresários, ficaram sabendo, né? Sim. Mundo afora, russos. Por quê? Que caiu no terceiro, quarto andar. Circunstâncias russas. Os caras que tentaram... Sofreu um acidente. Sofreu acidente. Mas, se intoxicou com um bolinho. Mas caiu em Ibiza... nessa cara dentro do hospital. Esse foi Em Ibiza mataram dentro do iate o cara. Em Ibiza. Mataram o cara. Por quê, cara? Cara, foi muita gente, foi patrocinado para ir embora. O jovem não quer lutar pela Rússia. Aí entra outro lado. Se tem um país que a Rússia era o único país capaz de enfrentar a Rússia, chama-se Ucrânia. Pela questão histórica da fome, que é quando os ucranianos foram contra a Rússia na Revolução. Que é aquela frase que comunista come criancinha. A Ucrânia foi o lugar que produziu e eles matavam os pais e levavam a comida embora. Que as crianças se comiam. O Holocausto de Holodomor. Exatamente. Mas aí eu tenho um filme, o fotógrafo, cara, tá no Netflix. O fotógrafo de alguma coisa
que é o cara que foi o inglês que foi lá, comprovou que não era bem isso na Rússia, tá? Na União Soviética, aliás. Então há uma questão... Então, enquanto os russos não queriam lutar, os ucranianos querem lutar. E tinha um exército bem treinado. Então, por isso que, por mais que tenha mais russo, a luta parece desequilibrada, mas os ucranianos na fé estão indo. Lembrar que a Rússia está deixando muita mina em formato de bolinhas de metal, que tu pisa, ela estoura, ela não mata a pessoa, mas ela fura o cara de baixo para cima. E o cara fica inviabilizado, que é a melhor coisa que tem. Tu manter o custo e tu tira um soldado, né? Então aumenta o custo médico. Né? E questão de bonecas com coisas dentro, tem o russo sendo russo, como sempre foram. Não, isso aqui não é julgamento, isso aqui é histórico, está nos livros. E essa guerra é a pior guerra que podia acontecer para nós. Eu acredito, eu tenho medo dessa guerra, porque que o Putin não é um cara novo. E para esse cara chegar e dar uma hora soltar uma bomba atômica, eu não vejo tanta dificuldade assim. E todo mundo está com medo, que se ele quiser soltar, ele solta. Ele acaba com o mundo. O número de ogivas que ele tem são muitas ogivas. Então é uma guerra que, na verdade, eu estava lendo sobre isso, a estimativa dos especialistas é 5 anos. Não vai terminar nunca. Cara, que se durar 5 anos, cara, que acabe e faça um acordo, libera para ele o mar, cara. Depois a gente vê o que dá, mas vou ficar vivo, né, querido? Mas acho que ou vai acabar num acordo ou com a morte do cara. Cara, assim, pode ser ou traição interna, que é o que o Grupo Wagner o Grupo Wagner já provou que não tem unanimidade. Porque mas já abafou, né? Então... mas de novo, mas tu sabe, então, ele como um bom estrategista, o Putin é um bom estrategista, tanto que ele voltou e virou dono da Rússia de novo. Ele sabe que ninguém morre de amores por ele. Felipe, esse negócio do Grupo Wagner aí não foi uma estratégia que o líder do grupo usou para poder escapar lá para o outro país e se exilar? A impressão que me passa foi um acordo aí com o Putin. Esses caras aí... Vamos começar um motinzinho, daí eu quero, em troca de parar o motim, eu quero meu exílio em tal lugar. Foi isso que ele fez? Foi, né? Pode ser. O perigosinho? Ele saiu do país e foi para um outro país. Pode ser. Em troca de parar o movimento. Mas, e muito dinheiro. Então, assim, acho que foi uma jogada dele para ele vazar. Eu tiro o risco teu, eu saio, tu me exila e dá dinheiro pro negócio. Os caras vão te ajudar. Foi por aí. Mas aí, conhecendo bem a história da Rússia, não vou conhecer metade, conhece o professor Cassiano. Cara, não confio numa palavra. Então, pode ser, mas assim, é uma guerra muito ruim para todo mundo. Porque envolve um player ali que é muito, historicamente, dá problema, cara. É aquele filho revoltado, só que ele é grande. Só que ele é mais forte que tu, aí tu faz o que com ele? A OTAN tá louca para não entrar. Muito bem, eu quero mandar um abraço para o Ivan Schmidt, que mandou seus comentários acerca da guerra na Ucrânia, o seu Clóvis Corso, que também manda um boa noite para todos. As informações cinematográficas que estávamos devendo. Felipe Pavan, o filme é O Fotógrafo de Mauthausen. É isso aí. E Oppenheimer, de Christopher Nolan, que estreia amanhã no cinema. Que palavreado rebuscado hoje, né? O negócio aqui tá... Com o meu dicionário. Não, hoje foi... Pessoal, o trava-língua, todo mundo foi aprovado hoje. Foi... Com a técnica de Jefferson Frois e a direção de Fabiano Rodrigues de Oliveira, eu agradeço a Guilherme Savares Schossler, a Cassiano Milhavaca e a Felipe Pavan. Nós encerramos mais uma edição do Ponto a Ponto e retornamos na quinta-feira que vem com a 80ª edição. Já estamos entrando aí na edição de número 80. Um ótimo final de semana para quem nos acompanhou. Retornamos na semana que vem. Um muito obrigado a Postal Engenharia, Viver Móveis, Unimed, Vale das Antas, está na Roda Pneus e Sicredi. Uma boa noite a todos. Confraria da Gastronomia de Nova Prata apresenta Sabores de Inverno, especial Wine Day. Dia 18 de agosto, sexta-feira, a partir das 19h30, no Grêmio Pratense, sede histórica.
Uma experiência gastronômica que Nova Prata nunca viu. Com open bar de vinhos selecionados e espumantes. Open food com risotos, pães, pizzas, massas, sobremesas e muito mais. Apoio CDL Nova Prata e Secretaria de Turismo. Postal Engenharia. Confiança, inovação e qualidade. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed.